Bom dia, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, como todos estão. Nós aqui em casa estamos todos bem, para a graça, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje aqui mais um dia para nós estarmos trabalhando com a escola dominical. Hoje nós vamos dar uma parada nos livros dos profetas que nós estamos estudando, porque hoje nós comemoramos o dia de Pentecostes, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse dia, nós vamos falar um pouco sobre essa celebração. E para a gente já estar iniciando, vou pedir que você esteja abrindo a sua palavra juntamente comigo no texto mais conhecido que nós temos aí do dia de Pentecoste, que é Atos capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 13. Antes de a gente estar lendo, nós vamos estar orando, pedindo a direção do Espírito nessa manhã, amém? Pai, nós estamos aqui diante de Ti neste momento, pedindo a direção, a condução do Teu Santo Espírito. Pai, hoje é dia de celebração e hoje nós estamos aqui para aprender um pouco mais sobre essa celebração, por que celebramos, como devemos celebrar. Por isso eu venho te pedindo, abra o nosso entendimento, abra nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais. Ensina-nos, Deus, o que Tu queres para nós, o que o Senhor quer para a nossa vida, no nosso caminhar. Pai, nós Te agradecemos por enviar o Teu Santo Espírito de encontro às nossas vidas, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos instruir. Por isso nós pedimos a Tua presença, a Tua direção, a Tua condução neste momento. Amém. Bom, diz assim a palavra do Senhor: E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, o ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? Outros zombavam, dizendo: Estão cheios de mosto, ou estão bêbados em algumas versões. Bom, esse é o texto mais conhecido, como eu disse, mas no final eu vou falar qual é o objetivo da nossa lição. Hoje eu não vou falar no início. Eu queria falar um pouquinho sobre essa palavra Pentecostes. É uma festa, primeiramente falando da festa, é uma festa celebrada 50 dias após a Páscoa. É uma festa que é celebrada muito antes de Jesus, né? Não é celebrada só na época de Jesus. A gente vai ver que isso é uma festa instituída por Deus lá em Levítico 23, depois vocês podem estar lendo, do versículo 9 ao 22. E o interessante é que essa palavra Pentecoste, ela não é original do hebraico, porque o Antigo Testamento ele é escrito em hebraico. Ela surgiu durante a dominação grega, durante os anos de 333 e 363 a.C. Só um minuto. Bom, nesse tempo de dominação grega, alguns judeus eles não falavam mais o hebraico. E aí, alguns judeus gregos, de fala grega, eles deram um outro nome, né? Como eu coloquei aqui, no caso Pentecoste.
Algumas pessoas conhecem também essa festa como festa da colheita, como festa das primícias, como festa das semanas e aí vai. Bom, voltando aos judeus, os judeus, parte dos judeus de língua grega, eles deram um outro nome para essa festa de Pentecoste, que é Shavuot, que significa semana, no caso semana de Pentecoste, que significa 50º dia, pois no calendário deles vai ser celebrado 50 dias após a Páscoa. Outra coisa interessante também, voltando agora lá em Levítico, se a gente for ler Levítico 25, 23, a gente vai ver que Deus fala que a terra ela é um bem comum. E por ela ser um bem comum, essa festa da colheita, ou Pentecoste, como a gente conhece hoje, ela era uma festa aberta para todas as pessoas. Ela não era uma festa restrita aos judeus. Como a gente, por exemplo, quando a gente estuda a festa da Páscoa, a gente vai ver algumas restrições com relação aos estrangeiros, por exemplo. Ela é uma festa aberta, tanto para os trabalhadores, quanto para os judeus, quanto para os escravos, quanto para os gentios. É uma festa que vai acolher vários tipos de pessoas. E aí, já dando um spoiler, né? Nós lemos aqui em Atos pessoas de todos os lugares sendo atendidas naquela celebração. Mas voltando aqui, falando ainda um pouquinho sobre essa palavra, primitivamente, Shavuot não é o único nome dado nessa época de dominação grega, tá? Outros israelitas, eles deram mais 2 nomes, que era Kazi, que significa colheita, por isso alguns conhecem como festa da colheita, e o outro nome é Yom Abikurim, que significa dia dos primeiros frutos, ou como algumas pessoas conhecem como festa das primícias. E é interessante porque esses 4 nomes, cada um tem uma razão de ser, né? O Shavuot significa 7 semanas após a Páscoa. O Pentecoste, como nós já falamos, significa 50 dias, por ser celebrado 50 dias após a Páscoa. Kazi, como a festa ela acontecia anualmente e durante a colheita do trigo e da cevada, o nome Kazi, como a gente viu, que significa colheita, foi dado pela festa ser aí feita durante esse tempo de colheita. E por fim, Yom Abikurim é porque uma das partes que constitui essa festa constituía de estar apresentando os primeiros frutos e os melhores frutos. Daí, né, Yom Abikurim significa dia dos primeiros frutos ou dia das primícias, ter sido dado esse nome. E aí fica, né, mas qual é o objeto, na verdade, o motivo dessa celebração? Não tem a ver com sentimento, nem com a autovalorização aí dos heróis e heroínas do Antigo Testamento, né, do povo de Deus. Na verdade, essa festa ela tem um gesto pedagógico, por assim dizer. O primeiro é que ela sinaliza às gerações futuras que Deus é criador e está presente na sua criação através dos seus atos salvíficos. E cabe ao povo agradecer e planejar em comunidades. E então a gente vê, né, o povo sinalizando a presença de Deus e a gente vê o povo agradecendo e também planejando em comunidade, tá? Bom, ao longo dos séculos, e hoje não é diferente, né? Mesmo virtualmente, nesse momento de isolamento social, o povo ele se reunia para estar aí celebrando, cultuando a Deus. E aí a gente vai precisar voltar um pouquinho de novo no povo bíblico para a gente entender aí uns 2 principais motivos dessa celebração, desse culto, né? Bom, o primeiro motivo era a abundante colheita. E assim, para nós que vivemos num país com um clima muito bom para plantio e para colheita, para nós que vivemos num país que temos muitas terras férteis, talvez a gente não entenda a importância de estar agradecendo a Deus, né, pelos frutos que a terra nos dá. Mas quando a gente olha para a geografia, principalmente, né, lá do Oriente, do Antigo Testamento, onde não se haviam tecnologias, a gente vê que Israel era cercado por extensos desertos. Algumas partes de Israel, a gente vai achar isso, se não me engano, no livro de Jeremias,
tinha um solo extremamente pedregulho. Então qualquer catástrofe, vamos botar assim, né, qualquer mudança brusca de clima, qualquer catástrofe, fazia com que eles perdiam colheitas inteiras. Então, a primeira aí, né, o primeiro motivo da celebração era se alegrar realmente, de verdade, pela abundante colheita que eles estavam fazendo, porque eles viviam num clima inóspito, num terreno ruim e cercado por extensos desertos que iam vir aí prejudicar o plantio e a colheita, tá? E o segundo motivo aí de celebração do culto do povo bíblico, que nós precisamos trazer isso para a nossa vida, é que ele entendeu que a gratidão a Deus pela colheita podia ser estendida para os mandamentos divinos, cuja presença constante, concreta e silenciosa entre o povo trabalhador era a garantia da vida plena para a comunidade e para a natureza. Bom, a gente sabe que Deus, através de Moisés, ele deu um conjunto de leis, que não veio para oprimir, que não veio para matar. A lei era uma segurança justamente para que o povo tivesse a vida plena que Deus prometeu para eles, pois eles estavam indo para o meio de povos idólatras, com várias práticas pecaminosas, e o povo ele precisava ter uma instrução para estar resguardado e não sofrer debaixo da ira como aqueles povos sofreram. Fora que eles vieram de um cativeiro, eles precisavam ter suas vidas transformadas para viver em liberdade. Então o povo entendeu que a gratidão a Deus pela colheita ela precisava ser estendida para os mandamentos divinos. Para quê? Para que eles pudessem ter essa vida plena. Hoje não é diferente conosco, né? Nós precisamos entender que a Bíblia não é um manual de pode e não pode. Nós precisamos entender que nós somos adotados através de Cristo Jesus como filhos, e como filhos nós precisamos nos comportar como tal. Então não se trata de uma lista de regras. Se trata de um estilo de vida, se trata de nós entendermos quem nós somos em Cristo Jesus, quem nós somos diante de Deus. E nós queremos agradar o coração do Pai ou nós queremos entristecê-lo? Bom, continuando aí, já encaminhando para finalizar, agora olhando um pouco, né, ali para a celebração do Pentecoste da igreja primitiva, a gente vê, primeiro, que o Pentecoste, essa palavra Pentecoste, ela foi consolidada mesmo, né, a partir do século III, provavelmente, aí, antes de Cristo. Voltando em Levítico 23, 22, a festa acolhia pessoas de todas as raças, lugares e condições sociais, isso é muito importante. E aí o ponto central, que geralmente é o ponto que a igreja, hoje, nas nossas celebrações, a gente dá mais ênfase, que é a ação do Espírito Santo sobre os celebrantes. E aí, talvez justamente esse ponto em que é dada muita ênfase, aparentemente, nos pareça aí um ponto de divergência entre os rituais do Antigo Testamento e os rituais do Novo Testamento. Mas, como eu disse, é um aparente ponto de divergência, porque quando a gente olha no eixo da estrutura, não há divergência nenhuma entre as celebrações. Mas para a gente poder entender, né, nessa questão do eixo da estrutura, do porquê que não há, aí a gente precisa de uma informaçãozinha a mais. Provavelmente, no século V a.C., em um dado momento ali, foi inserido o estudo da Torá dentro dessa celebração. O livro que a gente pode ver isso é Neemias, capítulo do 8 e 9, né? E se inseriu esse estudo da Torá nesses momentos de celebração. Lembra que eu disse que uma das partes da festa era apresentar os frutos, né? Os primeiros frutos e os melhores frutos? E em um dado momento se inseriu dentro da celebração o estudo da Torá. E aí, né, para quem não sabe, Torá é o conjunto dos 5 livros das leis que são atribuídos a Moisés, né? Nós chamamos esses 5 livros de Pentateuco, os judeus chamam de Torá. E provavelmente também, tá? O Salmo 19, ele foi composto para ser cantado nesses ambientes. E aí, se a gente for ver aqui um pouco do Salmo 19,
vou ler só algumas partes, diz assim: a Torá de Javé é perfeita, ou a lei, tá? Nas nossas traduções provavelmente vai estar a lei. Restaura a vida, dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos, permanece para sempre, todos igualmente justos. Ou seja, quando a gente olha para o Salmo 19, a gente vai ver que o salmista, ele representava a presença do próprio Deus, né? Ele colocava ali a presença do próprio Deus realizando milagres. Por exemplo, restaurando vida, dando sabedoria aos simples, né? Que ele dá sabedoria aos simples, alegrando o coração, como a gente leu aqui, iluminando os olhos, ou seja, dando direção, né? Dando direção aí no nosso caminhar para que a gente ande por caminhos retos, por caminhos planos. E caminhando já aqui para a nossa conclusão, a gente vê que a celebração de Pentecoste hoje, ela vamos colocar, ela é tanto distante dos rituais bíblicos. E por isso que a gente precisa refletir sobre 3 pontos importantes hoje, que nós estaremos celebrando o Pentecoste. Mais tarde nós temos o culto com essa celebração, não deixe de participar. Mas para a nossa lição hoje, 3 pontos para nós estarmos refletindo, tá? O primeiro, nós temos agradecido a Deus pela terra e pelos seus frutos? Principalmente nós, né? Que, como eu disse já anteriormente, vivemos num país com um clima propício, com terras férteis. O ser humano, em geral, ele tem um grande problema com a familiaridade, que ele deixa de dar valor e importância. Mas quando a gente lê sobre principalmente os países nórdicos, Dinamarca, a gente vê que são países que não sabem o que é comer uma banana madura. Né? Eu, de vez em quando, comento isso aqui em casa com as crianças, né? Eu falo, gente, a gente come manga docinha, banana docinha, né? Apesar que do mercado não é muito docinha não, mas quando a gente, né, compra dos pequenos produtores, nós somos agraciados pela terra, pelo clima em que nós vivemos. Quando a gente lê, como diz sobre os países nórdicos, eles importam, mas eles não saboreiam como nós saboreamos, porque eles precisam colocar para amadurecer, forçar o amadurecimento da fruta. E quando a gente força o amadurecimento da fruta ou do legume, ele não tem o mesmo gosto, né? Então, nós estamos agradecidos pela terra e pelos seus frutos. E aí, eu vou abranger isso, né? Agora eu não vou falar nem da terra em sentido físico, né? Mas vamos colocar num todo na sua vida, né? Você tem agradecido, mesmo nesse momento de pandemia, você tem agradecido o sustento, porque até aqui o Senhor nos ajudou? Eu tenho agradecido, eu estou me incluindo. Segundo ponto, mesmo distante fisicamente e espiritualmente, nós precisamos estar conectados em comunhão. E a gente sabe que isso é possível porque Paulo várias vezes nas suas cartas fala que fisicamente estava distante, mas espiritualmente estava presente, né? Bom, com relação a essa comunhão, né? Qual é a ênfase, ou seja, qual é a importância que nós estamos dando a esse aspecto comunitário quanto Igreja de Deus, né? Será que isolados fisicamente, nós estamos aqui no nosso cantinho pensando só em nós mesmos? Nós temos nos lembrado dos nossos irmãos, né? Ou nós temos perdido muito tempo nas redes sociais, talvez um tempo que eu poderia estar mandando uma mensagem para os meus irmãos em Cristo, perguntando como eles estão, se eles precisam de alguma coisa, né? Orando em comunidade, participando dos cultos que são online, mas são cultos, e aí lembrando, culto não é um momento que eu tiro na minha semana entre 4 paredes, quando podíamos nos reunir. O culto, ele está na nossa vida diariamente. Nós precisamos viver cultuando a Deus. Da mesma maneira que a adoração é um estilo de vida, o culto também é, né? O pastor Valquimar sempre disse isso para nós, que o culto ele não terminava naquele momento no domingo, ele continuava na nossa vida, dentro da nossa casa, no nosso emprego, na nossa família, no nosso dia a dia. E qual é a ênfase que nós estamos dando, né, a importância, esse aspecto comunitário quanto igreja? E por fim, o último aqui, né, nós estamos destacando
tirando um momento para ouvir os conselhos da palavra, né? Nós lemos aqui no Salmo, que alegra o coração, ilumina os olhos, né? Conselhos que nos ilumina, nos dá sabedoria quando nós buscamos força, orientação, né? Nós temos um pensamento falacioso de que quanto mais tempo eu tiver, não, aí eu vou buscar, é porque eu não tenho tempo. Isso é um pensamento falacioso, isso é uma mentira. É ao contrário, às vezes parece que quanto mais tempo nós temos, menos coisas a gente faz, menos a gente busca, menos a gente ora e mais a gente gasta o nosso tempo, como diz um professor, tempo jogado pelo ralo, com coisas que não nos acrescentam. Então, nesse momento, nós temos aí tirado um momento diariamente para estar escutando os conselhos da palavra, que nos ilumina, que nos dá sabedoria, que nos orienta, que nos dá força, que nos alimenta. Para a gente encerrar, eu já vou falar o objetivo da lição. Se vocês perceberam, eu falei muito mais dos rituais lá no Antigo Testamento, do povo bíblico antes de Jesus do que agora, né? Mas enfim, uma simples análise das práticas das igrejas referente a Pentecoste vai encontrar costumes e doutrina que muitas vezes ferem o texto bíblico. Na prática, a posse do Espírito Santo é disputada por indivíduos de maneira competitiva, pois esse dom é tomado como um instrumento particular para engordar a vaidade e a volúpia do lucro. Portanto, é hora de buscar o primeiro amor, isto é, as marcas do Pentecoste bíblico. Como eu disse, o texto que nós lemos, que é o mais conhecido de Pentecoste, as igrejas, elas deram uma ênfase muito grande à questão do derramar do Espírito e principalmente do falar em línguas, sendo que o ponto central desse texto não é o falar em línguas, não é a questão, de serem repartida como língua de fogo. A parte central é o que nós vamos ler aqui. A parte importante desse texto, do que nós vamos falar, tem a ver com o que eu falei com o Salmo 19. E eu vou ler só o finalzinho aqui, que é o versículo 10, Atos capítulo 2, versículo 10, que diz assim... capítulo 10, não, versículo 10 não, versículo 11, que diz assim: cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O ponto-chave da celebração de Pentecoste aqui em Atos não é a questão do falar em língua, que como eu li aqui no texto para vocês, infelizmente ao longo dos anos as pessoas vieram tomando posse por uma questão de vaidade, de engrandecimento. O ponto central aqui foi a atuação do Espírito Santo na vida dos celebrantes e aquelas pessoas ouvirem sobre as maravilhas de Deus. E a partir desse ouvir as maravilhas de Deus, pessoas terem sido salvas, pessoas terem sido transformadas, pessoas terem sido alcançadas pelo poder salvífico do Senhor. Então, que hoje nós possamos celebrar, mas que nós possamos ter em mente o que é o Pentecoste, por que nós celebramos o Pentecostes e como nós devemos celebrar o Pentecoste. Que nós possamos nos alegrar, que nós possamos ser gratos a Deus, né, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e principalmente que nós possamos ser gratos a Deus pelo derramar do Seu Espírito. Jesus disse que iria, mas não nos deixaria só, então que hoje nós possamos nos alegrar, porque verdadeiramente nós temos o Espírito Santo como nosso amigo, como nosso auxiliador, né, como nosso consolador. Jesus disse que o Espírito seria aquele que nos ensinaria todas as coisas. Então hoje nós temos aqui um mestre ao nosso lado para nos ajudar. Então que nós possamos ser gratos, que você possa agradecer, que você possa se alegrar, que você possa buscar ter um relacionamento de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo de Deus, que você possa ter momentos, né, na presença do Senhor. Eu sei que
Todos nós trabalhamos, todos nós temos nossos afazeres, mas não deixe de ter esse momento com Deus. E não esqueça, apesar de nós estarmos distantes fisicamente, espiritualmente nós precisamos estar conectados, né? Vamos dar mais importância, né? Quanto comunidade, quanto igreja, quanto corpo de Cristo. Não vamos estar perdendo contatos, não vamos estar perdendo o nosso vínculo, mas vamos estar aí nos encontrando online, nos cultos online, né? Nós podemos nos encontrar lá, podemos nos encontrar aqui nesse espaço da escola dominical. Só para encerrar mesmo aqui, deixar claro que esse estudo de hoje é em cima de um texto do expositor cristão feito pelo Dr. Tércio Machado Siqueira, que é pastor metodista aposentado e ex-professor da FATEL, né? Deus abençoe o pastor, hoje aposentado, doutor, né? Tércio Machado Siqueira, por esse estudo abençoado. Que esse estudo ele possa trazer transformação na sua vida, talvez trazer um novo olhar aí sobre Pentecoste. Você que não conhecia sobre Pentecoste, espero que possa ter te ajudado, aberto um pouco mais o seu entendimento e que através dessa palavra, desse estudo, nossas vidas possam ser transformadas. Deus te abençoe.